Agora 7h45, 15 para as 8, bom dia. Recebo o diretor médico do Hospital Nelson Gonçalves, o doutor Rodney Gomes. É Rodney ou Rodney? Rodney. Rodney, então estou certo, né? Certíssimo. Pois, um dia entrevistei um padre da Igreja Católica Brasileira aqui, padre Rodney, e falei Rodney, ele não, Rodney. Faz parte, né? Cada um tem sua origem, né? Cada um tem o seu tratamento. Tem o Nauber, jogador de vôlei, que a mãe dele insistiu com os narradores porque todo mundo tratava de Naubert, não é? E a mãe insistiu com os narradores. Não, meu filho não chama Naubert, ele chama Nauber. Pronúncia certa. Doutor Rodney. Doutor Rodney Gomes, diretor médico do Hospital Dr. Nelson Gonçalves. Eu recebo com satisfação também a Viviane Xavier, que é responsável técnica pela área da saúde mental do Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, o antigo Cais do Aterrado. A população ainda não se acostumou, né, doutor Rodney, a tratar o Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves como hospital. Aquele seria o hospital municipal sonhado pelo doutor Nelson Gonçalves lá naquele mandato dele na década de 70. E depois ele virou o Cais Aterrado. Até hoje todo mundo diz que é Cais Aterrado. Mas é um hospital e é um hospital que recebe a maior parte dos pacientes atendidos pelo SAMU, não é isso, doutor? Isso, Dário. O Hospital Nelson Gonçalves é um hospital com perfil clínico psiquiátrico. Uhum. Então, a gente recebe tanto pacientes com agravo de saúde clínico, tanto psiquiátrico. E também é a única unidade com funcionamento odontológico 24 horas por dia. Então, é um hospital com uma demanda de pronto-socorro, de pronto atendimento, muito grande. A gente atende cerca de 7.000 pessoas por mês. 7.000 pessoas por mês. E o SAMU, por uma série de razões, ele é o principal destino aqui de Volta Redonda. Então, as ambulâncias do SAMU, que são 4 ambulâncias que circulam pela cidade, trazem os pacientes, em sua maioria, para o Hospital Nelson Gonçalves. Normalmente, então, o SAMU, quando tem que conduzir alguém para o hospital, em vez de levar para São João Batista, na maioria das vezes leva para o antigo Cais Aterrado. Isso. O Nelson Gonçalves é um perfil clínico psiquiátrico, né? Repetindo. E o São João Batista tem um perfil de trauma. Então, todo trauma que tem na cidade, o destino é o São João Batista. Quando acontece um acidente, etc., né? Isso, toda a situação. Houve um período, inclusive, que acontecia muito acidente com moto, principalmente na região do Retiro, e ia todo mundo para São João Batista. Isso, agora continua sendo. Hein? Continua sendo. E continua sendo isso. Né? Né? Lá tem uma equipe de cirurgiões, né, com suas especialidades, anestesistas, prontos para o atendimento do trauma dos acidentados. E o Nelson Gonçalves é um perfil clínico. Então, um paciente com tosse, uma pneumonia, precisa de um antibiótico venoso, os surtos psicóticos, todos vão para o Nelson Gonçalves. Deixa eu aproveitar e falar com a Viviane Xavier, que é a responsável técnica pela área de saúde mental, o volume também de pessoas que são recolhidas nas ruas com problema mental e essas pessoas levadas para o Hospital Nelson Gonçalves também é muito grande. Você tem uma estatística disso? Bom dia, Viviane. Sim, bom dia, Dário, bom dia aos ouvintes. Então, Dário, nós somos, na região, o único hospital de referência que tem psiquiatria 24 horas, né? E hoje nós temos também a equipe de acolhimento todos os dias, o que potencializa mais, né, essas entradas. As pessoas em situação de rua, elas são encaminhadas geralmente com uso abusivo de substância, né? Então, eles passam tanto pelo atendimento clínico, como com o atendimento com o psiquiatra, quando há um agrave, né, dessa clínica dele, que ele abre abstinência, e aí precisa o psiquiatra estar ali entrando junto. E ali a gente consegue fazer esse trabalho em conjunto para poder estabilizar. Uma coisa que a gente precisa informar às pessoas, como é que acontece? A gente vê, por exemplo, um drogado passando mal na rua. Excesso de droga e tal. Como é que faz para levar para o hospital
Nelson Gonçalves, o antigo cais aterrado? As entradas geralmente são via SAMU. Né? Eles Quer dizer, tem que chamar, SAMU, tem que chamar o SAMU. Isso. Liga para o SAMU. Se for um usuário que consiga levar deambulando, também a porta atende. A equipe de acolhimento acolhe esse usuário, né? Faz o atendimento, ele faz o atendimento do protocolo da unidade mesmo, passa pela enfermagem e é encaminhado para a psiquiatria para o cuidado. Quando tem alguém com problema mental ou com problema de uso de droga, etc., que tem determinados surtos psicóticos, as famílias sofrem muito, não é? Muito. E a informação que a gente tem é a seguinte: para chamar o bombeiro, para imobilizar aquela pessoa e levar para o hospital, como é que faz? Existe um protocolo, não é? Sim. Qual é esse protocolo? Então, quando o usuário, né, ele está em crise psicótica, a família precisa acionar o SAMU, não o bombeiro. Não é o bombeiro? Não é o bombeiro, é o SAMU mesmo. Quando o SAMU chega e vê que a condição está grave para além do atendimento do SAMU, o próprio SAMU aciona o bombeiro. Quem aciona o bombeiro, então, é o SAMU. Isso, é o SAMU. E aí eles fazem esse trabalho em conjunto e encaminham para o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves, direto. Não vai para nenhuma outra unidade. E aí esse usuário é recebido por nós, é acolhido pela equipe do acolhimento, que são os psicólogos, passa pelo psiquiatra e tem um atendimento em conjunto. Tem gente que fica internada nesse setor de saúde mental do Hospital Nelson Gonçalves, o antigo cais do aterrado. Sim. Vocês têm quantas vagas lá, Então, Viviane? nós temos 16 leitos de internação de curta permanência, né, para estabilizar mesmo da crise. São divididos em leito feminino e masculino, 5 feminino, 9 masculino e 2 para adolescentes, né? A gente tem aí um trabalho também, né, Rodney, em conjunto com o Retiro, que quando é uma criança, porque as crianças também abrem crise, a gente consegue fazer aí esse matriciamento, essa troca com o pediatra e trabalha em conjunto, né? Mas temos 16 leitos de internação, temos, ano passado, a sala de estabilização somente de saúde mental. Anterior, essa sala era junto, né? Clínica e psiquiatria. Hoje não. Hoje nós temos uma sala separada para estabilização. Quando esse usuário chega, não conseguiu estabilizar, ele é internado nessa enfermaria separada, né? Que é de curta permanência, para não se tornar um cuidado manicomial, né? E aí a gente faz o matriciamento com CAPS, né? Hoje em dia, 2021, a doutora Sueli deu um boom aí nos CAPS, que é com contratações, colocando médico, equipe multidisciplinar. Então, a gente tem trabalhado bem unificado e acolhendo também a família, né? Porque o sofrimento da família, a gente precisa que essa família esteja estabelecida, forte, cuidado para estar cuidando desse usuário. A família tem que ser orientada também, não é verdade? E é o CAPS que faz esse trabalho. Isso. Não é? O CAPS hoje nós temos 5 CAPS, né, em Volta 5. Redonda. Isso. São 3 CAPS 2, que é o CAPS Vila, Usina dos Sonhos e Belvedere, CAPS Infantil e o CAPS AD e o Ambulatório de Saúde Mental. E aí, Dário, a gente trabalha em conjunto, sabe? O CAPS, ele é porta aberta. Então, a intenção é que essa família, mesmo que o usuário não queira ir, ela procure o CAPS para receber orientação de como vai ser feito esse cuidado. O CAPS faz visita domiciliar também, tem uma equipe para poder fazer essa visita domiciliar, entender a história. E quando excede o trabalho da rede, né, que é junto com a atenção básica, junto com a assistência, é a hora que é o momento de encaminhar para o Hospital Nelson de Santos Gonçalves, para poder melhorar dessa crise e voltar ali, estabilizar ele, para ele voltar no convívio em sociedade. Bom, então, uma orientação para as pessoas que vivem com essa luta, que é uma luta inglória. As famílias têm uma dificuldade muito grande. Sim. Hoje não existem mais aquelas instituições de longa permanência. Acabou esse negócio, não tem mais manicômio, não é? Graças a Deus, não. Não. Isso aí. Você diz graças a Deus, por quê? Explica pra gente. Porque o cuidado, ele não era humanizado, né? As pessoas
em sofrimento mental, elas não tinham uma visão daquele sofrimento. Vamos supor, é uma pessoa que a família não conseguia entender aquele contexto da doença, e essa pessoa era levada para lá, e era um cuidado medicamentoso, né? Medicamentoso, de contenção, e não de entendimento da doença, por que daquele uso abusivo da droga, a questão sexual. Então, essas pessoas elas não tinham o cuidado, elas eram hospitalizadas. E hoje não. Com o fechamento, a gente consegue ver o que era preciso ser feito, que era o cuidado, entender de onde vem esse sofrimento, fortalecer essa família para que ele consiga viver com essa pessoa também, que a gente sabe que não é fácil, né, cuidar. Mas a gente tem a intenção sempre do cuidado em liberdade e não preso. Bom, a grande verdade é que quando a pessoa tem problema mental, ela não entende direito as coisas. Sim. E não entende também a família. E normalmente parte com agressividade para a pessoa mais próxima. Mais tem visto. Normalmente é a mãe que mais sofre, não é verdade? Em muitos casos eles agridem, etc. E quando eles são levados em crise para esse centro de atendimento que vocês têm no Hospital Nelson Gonçalves, existe ainda aquele negócio de acaba tendo que amarrar, etc. É preciso acontecer isso, né? Então, hoje, como eu disse no início, a gente tem essa equipe de acolhimento que é com os psicólogos, né? Se esse usuário tiver em crise franca, né, primeiro é feita a abordagem, para que entender o motivo daquele rompante. É feito um contato com o CAPS para saber se tem medicação atrasada ou é alguma mudança de medicação que fez com que ele, né, entrasse em crise. Após essa abordagem, é feita a medicação prescrita pelo médico do plantão, psiquiatra, e ainda assim se observa. Mas, se ele tiver se colocando em risco ou colocando em risco terceiros, é preciso fazer uma contenção, que é a contenção que a gente fala de 4 pontas, né? Dos membros inferiores e superiores, contenção supervisionada pela equipe. Isso aí, são os especialistas. Exatamente. Que tratam dessas pessoas. Eu estou recebendo aqui a pergunta da nossa ouvinte Marilene. Bom dia, Dário. Como é que a gente faz para consultar nesse hospital com um psiquiatra? Pergunta que não quer calar, porque, sem dúvida alguma, esse é o problema de muitas famílias, não é verdade, Viviane? Sim. Então, o atendimento no Hospital Nelson dos Santos Gonçalves, ele não é ambulatorial. Então, não se tem uma consulta direta. Ele não é, para os casos psiquiátricos, ele não é um hospital de portas abertas, não é isso? Ele tem que ser encaminhado pelo CAPS. Vamos lá. É um paciente que está em crise, ele vai de porta. Isso, pode ser levado para lá. SAMU, ele pode ser levado para lá, ele vai ser atendido, o médico está lá para esse atendimento. Mas a pergunta da nossa ouvinte Marilene é justamente como é que faz para consultar com o psiquiatra, né? As consultas, elas são, se for a nível ambulatorial, elas são no CAPS. Porque o sofrimento, Dário, ele não é só medicamentoso, né? O psiquiatra, ele medica. O sofrimento, ele vem de um todo. Ele vem daquela família que não tem o que comer, que não tem uma luz, que não tem uma água, que está num processo de luto. Então, quando vai ao CAPS, essa pessoa ela é atendida por uma equipe multidisciplinar. Que tem um psicólogo, tem assistente social, tem um enfermeiro. E aí ele é acolhido, né, primeiramente no CAPS. E aí, no próprio CAPS, ele passa pelo atendimento com o psiquiatra, no próprio CAPS. O CAPS tem um médico psiquiatra. Normalmente, quem acolhe é o psicólogo, né? É o psicólogo, é a equipe multidisciplinar que a gente chama, né? O psicólogo, o assistente social, o enfermeiro, é a equipe ali. Se for naquele atendimento, a equipe já observar uma emergência de atendimento, ele já é atendido pelo psiquiatra. O psiquiatra está no CAPS também? Está no CAPS, isso. Bom, nós temos CAPS, são 5, né? 5. Na Vila? Na Vila, no Belvedere. No Belvedere. Vila Muri. A Vila Muri são 2, o infantil e a usina. E temos o CAPS Álcool e Drogas, que é no Conforto, e o ambulatório no Aterrado. O ambulatório fica no Raulino. A doutora Sueli
Pinto vem aí com uma nova roupagem, né, necessária de uma nova estrutura do ambulatório. Depois da pandemia, o adoecimento assim, mental aumentou muito, né? muito, né, o sofrimento. Então, há uma grande necessidade de ampliar esse espaço em cuidado. E o ambulatório que funciona no Raulino é justamente na Policlínica da Cidadania, isso, não é? Exatamente. E aí ele vai passar. Eu conheci outro dia lugar. um psiquiatra que atende lá, um cara extremamente gentil, muito experiente, doutor Edilberto, atende às quintas-feiras na Policlínica da Cidadania. Conheci outro dia, ele atende em Valença, atende em São Paulo, etc. E ele é um profissional de alto nível que atende de graça na Policlínica da Cidadania. Doutor Edilberto. Não posso esquecer o nome, porque ele foi, quando nós nos conhecemos, ele foi uma pessoa muito afável, muito simpático comigo. Faz parte, né? Ele é o cara que atende na Policlínica na quinta-feira. Também posso dizer aí para o nosso ouvinte Marilene, não é verdade? Sim, o ambulatório, a gente também tem a nossa porta de entrada, que é a atenção básica, né? A atenção básica, ela matricia com a saúde mental e vice-versa, né? Para essa troca dos usuários que têm necessidade de fazer discussão de caso, entender o que esse usuário está necessitando naquele momento, para que a gente faça o cuidado Quando direto. você fala atenção básica, você está falando dos postos de saúde, que são mais de 40, né? Isso, Cada exatamente. bairro tem o seu posto de saúde. Mas deixa eu voltar para o doutor Rodney aqui, que ele acabou ficando de lado. Ele é o diretor médico do Hospital Nelson dos Santos Gonçalves e é ele que enfrenta toda essa luta. O senhor trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano no Hospital Nelson Gonçalves, doutor? Isso, Dário. O responsável técnico, no caso sou eu, atualmente, a gente fica 24 horas por dia, 7 dias na semana, como você disse. Fica à disposição, né? É o dia todo, noite, tem problemas, né, que possam acontecer. Então, as equipes têm a liberdade de falar comigo o tempo todo. O tema da saúde mental aqui, com a Vivi, é muito importante e palpitante, né? Como vocês disseram, depois da pandemia, a gente vê, inclusive em crianças, um surto psicótico. Então é um tema super atual que a gente tem que orientar a população. Doutor, isso causa muito sofrimento às famílias, não é verdade? É muito triste, doutor. Muito triste, não é? Muito triste. Então a gente tem no Nelson Gonçalves o atendimento clínico e psiquiátrico em conjunto. Então, muitas vezes, uma doença clínica, por exemplo, uma infecção urinária, está causando aquele surto psicótico. Então, era uma pessoa que já estava equilibrada com medicamentos, faz uma infecção, e aí tem que ser revisto o medicamento, tem que cuidar da infecção. Por conta disso, há uma legislação que coloca que o atendimento de urgência psiquiátrica tem que necessariamente ser no hospital clínico. Porque o médico clínico e o médico psiquiatra atendem juntos. Para entender o motivo daquele surto psicótico. Na minha infância, tinha o tal do clínico geral, né? Aquele médico que sabe de tudo, não é verdade? Exato. Hoje, a especialização levou a essa mudança na rotina dos hospitais, não é? Tem o clínico, tem o psiquiatra, tem o nefrologista, né? E assim o emergencista e assim sucessivamente, né? Isso. E a clínica médica, então, é uma especialidade médica, clínica médica, né? Olha aqui, assim como tem a psiquiatria. Estou vendo aqui no nosso canal no YouTube uma mensagem da Ana Maria Ribeiro. Bom dia, Dário. Bom dia a toda a equipe. O doutor Edilberto é um ser humano maravilhoso. Ele cuidou do meu falecido marido. Eu só tenho que agradecer e pedir a Deus para abençoar a ele sempre. Olha que coisa legal, né? Faz parte. Uma das vantagens que a gente tem no rádio é essa interação. E hoje a gente, usando as redes sociais, a gente tem uma interação muito maior, né? Antigamente era só o telefone, agora você tem o Facebook, você tem o YouTube, você tem
o WhatsApp, está aí o WhatsApp, esse sinal, nós temos o nosso WhatsApp 999-24-7050, que também está à disposição. Doutor Rodinei, o maior volume de atendimentos do Hospital Nelson Gonçalves é justamente feito pelo pessoal que leva os pacientes do SAMU. Mas o Hospital Nelson Gonçalves é um hospital de clínica, não é isso? E uma dorzinha de cabeça, um resfriado, uma tosse, etc. Quantos médicos ficam de plantão por lá todo dia, doutor? Nós temos 3 médicos clínicos que atendem a porta aberta, sendo que no horário de pico, entre 13 e 19, a gente tem mais um médico, aí ficam 4 médicos. Ficam 4 médicos. Ali o horário de pico, as pessoas passam mal mais entre 13 e 19 horas, doutor? É porque a gente considera o horário de pico que acumula o amanhã, então vem a hora do almoço, então às 13 horas a gente percebe que tem um movimento maior, tem um né? movimento maior. E aí vai decaindo até às 19 horas. Doutor deve estar acostumado com aquela história também de que ninguém passa mal no domingo nem no feriado, né? Conta pra gente, agora falando descontraídamente, por que acontece esse fenômeno, hein, doutor? Então, a gente tem uma sazonalidade, né? Então, no Natal, Ano Novo, feriados, quando chove, quando esfria, o atendimento hospitalar... O movimento diminui. Diminui bastante. Então, só realmente vai quem está passando muito mal. Muito mal. Né? Muito mal. Então, a gente sabe que o movimento diminui, mas quando chega... é aquela pessoa que realmente necessita do atendimento. Então, só continuando a dar ali como é que é a nossa porta de entrada, né? Do Nelson Gonçalves. Tem dentista, 24 horas por dia. Quer dizer, você foi acometido por uma dor de dente num determinado horário de madrugada. O negócio está insuportável. Corre para lá que tem um dentista de plantão. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E o movimento é nessas 24 horas. Né? E algumas vezes você tem um processo de inflamação, uma infecção dentária, que tem que ser internado para fazer antibiótico venoso. Então, o dentista também está ali em contato com o médico clínico e eles fazem a internação, muitas vezes, de pacientes que necessitam. Então, tem o dentista, tem os clínicos, o psiquiatra, tem um médico específico da sala vermelha, que cuida dos casos graves. Né? Às vezes chega uma parada cardiorrespiratória, chegam pacientes graves. Eu me lembro que há muito tempo, quando a minha mãe infartou, a minha irmã levou para o hospital, ainda era cais aterrado, levou para o cais aterrado. E... de repente, ela me ligou quando eu cheguei lá, de madrugada, o enfermeiro falou comigo, Dário, leva para um hospital, me mandou levar para o Vita na época, leva para o Hospital Vita, que aqui nós não temos condição de atender, ela está infartando. Então, pegaram a ambulância e já levaram para o Hospital Vita. E olha, quando eu cheguei no Hospital Vita, eu fui estacionar o carro e tal, ela já tinha sido atendida e o eletrocardiograma já tinha sido feito. Isso. Quer dizer, o recurso estava lá. Agora, hoje, no Hospital Nelson Gonçalves, tem essa possibilidade, quer dizer, a pessoa está infartando, você, de madrugada, levou para o Hospital Nelson Gonçalves, hoje tem o recurso? Tem. Hoje a gente tem um protocolo de dor torácica, então a pessoa chega com uma dor torácica aguda. Ela é atendida rapidamente, já a equipe de triagem, que é a equipe de enfermagem, já leva para a sala de eletrocardiograma, faz o eletrocardiograma e comunica ao médico da sala vermelha. O médico da sala vermelha já analisa o eletrocardiograma e interna na sala vermelha. Se for realmente um infarto com característica transmural, enfim, algumas características, já tem uma substância que é o trombolítico, que quanto mais rápido ser feito, o efeito dele é de abrir a coronária que está fechada naquele momento, que o infarto é isso, é uma trombose. É uma coronária que fecha e o sangue não circula normalmente. Forma um trombo na coronária,
dali para frente as células vão morrer. Então a gente tem uma substância que é o trombolítico, que quanto mais rápido é feito, ele é capaz de abrir esse trombo e refazer o fluxo daquela coronária. Então esse é num primeiro momento. Então é muito importante que as pessoas com dor torácica se encaminhem para o hospital, que como diz o cardiologista, tempo é miocárdio. Então, quanto mais rápido a gente fazer o procedimento, a gente consegue o fluxo novamente da coronária. Rapidamente a gente aciona o cateterismo. Então, apesar da gente ter um fluxo retornado com o uso do trombolítico, isso não dispensa o cateterismo. Então, e o Hospital Nelson Gonçalves também faz o cateterismo? Não, é feito no Hospital Santa Cecília. Aí encaminha para o Hospital Santa Cecília, que atende pelo SUS. Atende pelo SUS. A gente tem um convênio. Faz o cateterismo pelo SUS no Santa Cecília. Exatamente. Quer dizer, não é para o São João Batista que vai. Não. Não. O único que tem a hemodinâmica, que é um serviço de hemodinâmica para fazer o cateterismo, é o Hospital Santa Cecília, que temos o convênio pela Secretaria de Saúde. E aí, esse cateterismo, aí vamos estender mais o papo. Esse cateterismo tem que ser feito imediatamente ou depois do trombo, desse procedimento inicial, tem que ser feito imediatamente? A gente tem alguns critérios que mostram que houve um refluxo na coronária. Então, a gente tem ainda um tempo, que é de 24, 48 horas, para fazer o cateterismo. E está sendo feita uma parceria entre a Secretaria de Saúde e as portas de entrada do município, para que, em alguns casos, a gente consiga fazer imediatamente o cateterismo. Porque nem sempre responde ao trombolítico. Nem sempre o organismo atende, né? Isso. Aí o cateterismo tem que ser imediato, senão a pessoa morre. Senão ela vai perder uma função do miocárdio. Porque a coronária ela tem várias ruazinhas, como se fosse a Avenida Brasil com suas vicinais, né? Então, dependendo do quanto de fluxo você interrompeu com aquele infarto, vai morrer uma parte de células do coração. E aí vai trazer uma certa disfunção no coração. Quanto maior o fluxo interrompido, maior a disfunção e a pessoa vai ser levada a ter uma insuficiência cardíaca. Olha, gente, olha como é importante. Eu quero mandar bom dia para o Reginaldo, da área administrativa do Hospital Nelson Gonçalves, que foi ele quem sugeriu essa entrevista. Reginaldo conhecido nosso há muito tempo e é um cara que trabalha na equipe do Neto também há muito tempo e dirige a parte administrativa do Hospital Nelson Gonçalves também há muito tempo. Foi ele que sugeriu essa entrevista, porque a gente conhece o cais aterrado e hoje nós estamos tornando conhecido o Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, que presta serviços relevantes à comunidade, de graça, aliás, pelo SUS. Não é de graça porque a gente paga os impostos, não é verdade? Mas, de qualquer maneira, é o atendimento feito indiscriminadamente para todas as pessoas, para ricos e pobres, para todo tipo de cidadão que precisar de uma urgência, de uma emergência, não só clínica, mas também psiquiátrica, não é verdade? O hospital está de portas abertas para receber essas pessoas. Se você tiver algum problema com alguém na rua passando mal, a chamada é para o SAMU. É 192. A chamada é para o SAMU. Eles têm um protocolo também, quando você encontra uma pessoa passando mal na rua, eles têm um protocolo, o médico faz algumas perguntas e tal, e é preciso que a pessoa entenda isso. Você fica apavorado na rua com a pessoa passando mal, mas é preciso que o SAMU tenha informações precisas para mandar a ambulância, não é? Certo. E importante também, a gente teve há pouco a instalação do protocolo do AVC, que é importante a gente difundir que qualquer alteração de movimento no sorriso, um desvio do lábio, uma dificuldade de fala, a gente tem que rapidamente acionar o SAMU no 192
para que essa pessoa seja atendida. Isso é sobre o AVC. O AVC. A pessoa sente uma certa dormência na boca, não é verdade? Quando pode acontecer o AVC, né? Isso. Qualquer suspeita, se a pessoa sentiu alguma alteração neurológica aguda que ela não tinha, e ela suspeita que algo está acontecendo diferente no cérebro, 192 e 192, o SAMU já está orientado ao protocolo do AVC. Então é importantíssimo, porque tempo é cérebro, assim como tempo é coração, é miocárdio, no caso do infarto do coração, o infarto do cérebro também é fundamental o tempo para a gente conseguir reverter aquele quadro. Bom, sobre a questão do infarto, para a gente encerrar, doutor Rodney, às vezes a pessoa está sentindo uma dor lateral, sei lá, pensa que o problema é coluna e, na verdade, tem uma dor, eu estou sentindo um reflexo de dor no braço, não é isso? E está infartando, né? Isso. Então, na dúvida, procura uma unidade hospitalar, liga para o SAMU. Se puder alguém levar o mais rápido possível, porque o SAMU também são 4 ambulâncias. São só 4, né? E a gente tem muitos atendimentos na cidade. A cidade demanda muito do SAMU. Então, se tem um recurso de chegar rápido ao hospital, se tem alguma dúvida, se acha que está infartando, procura uma unidade hospitalar que a gente tira essa dúvida e, se for o caso, a gente já trata ali no início. Quero agradecer a presença do Dr. Rodney Gomes, diretor médico do Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, a Viviane Xavier, responsável técnica da área de saúde mental. Os esclarecimentos foram de fundamental importância para quem vive sofrendo na área de saúde mental e para quem precisa de um socorro imediato em caso de um AVC, em caso de um infarto, em caso de uma gripe, por que não? Você sente dor de garganta, está sentindo que a garganta está queimando, etc. Quanto mais rapidamente você for atendido no Hospital Nelson Gonçalves, mais rapidamente você será tratado e curado. Hoje nós temos o problema aí que foi gerado na época da pandemia, não é verdade? Que não é uma gripezinha, às vezes é alguma coisa mais séria, não é verdade? Covid continua aí, não continua, doutor? Continua. Hoje a gente não tem a gravidade, mas porque as pessoas estão vacinadas, então raramente a gente pega um caso grave de Covid, mas ele continua. Continua acontecendo, né? Então, todo caso sintomático grave, nós fazemos o teste Covid. Isso aí. Bom, doutor Rodney Gomes, Viviane Xavier, a vocês o nosso muito obrigado. Acho que a população precisa conhecer mais profundamente o Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves e reconhecer a sua importância na estrutura da saúde do município de Volta Redonda, que, aliás, é muito bem dotado de hospitais públicos, né? Nós temos o Hospital do Retiro, nós temos o Hospital São João Batista e temos a UPA e o Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, que precisa ser mais conhecido porque ele tem prestado relevantes serviços à população. Eu agradeço, Dário, agradeço a oportunidade. É sempre importante a gente trazer essas informações. A população está esclarecida, né? De como bem utilizar seu sistema de saúde, que, como você bem disse, Volta Redonda é muito bem organizado na sua saúde pública. Amanhã é dia da entrevista com o prefeito Neto e ele diz sempre aqui, eu quero fazer da saúde de Volta Redonda a melhor saúde do país. É difícil, mas é possível. Sim. Um abraço. Um abraço, obrigada, Dário. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom.